Olá pessoal, então vou começar aqui a gravar os vídeos de acordo com os temas sugeridos no meu canal, na guia comunidade. Se você quer sugerir um tema, né, tente colocar algo que não seja uma curiosidade, que não seja uma questão unicamente pessoal, mas que também sirva para outras pessoas, certo? Esses serão escolhidos aí prioritariamente. Porque esse aqui é um trabalho voluntário, um trabalho público, então quanto mais pessoas forem beneficiadas com aquela informação, com aquele conhecimento, com aquela experiência, melhor. Então vou começar com o tema ataques psíquicos, obsessão e desobsessão. Então, primeiramente, vou trabalhar o conhecimento, as informações e as experiências de décadas que eu tenho nessa linha espiritual para poder falar sobre essas questões. Então eu comecei aos 16 anos, né, a atuar no meio espírita, em trabalho mediúnico aberto, onde os espíritos se comunicavam de forma aberta. Quem chegava podia participar. E eu fiquei 20 anos nessa frente. Também fui palestrante em vários centros espíritas em toda a região, conduzi o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica, que eu sugiro que quem tem interesse em mediunidade faça, porque é uma excelente escola. Depois teve a época que eu participei na gnose de 2 grupos diferentes, e inclusive eles me faziam muitas perguntas e diziam: puxa vida, que pena eu não fiz a escola espírita de mediunidade, porque realmente é das que eu conheço, disse o pessoal, a melhor escola para isso, para esse desenvolvimento, né? Das percepções extrafísicas. Seja você um médium, no sentido de ter uma missão de canalizar ou de incorporar, de ajudar os desencarnados ou não, né? Sempre todos nós temos a mediunidade em algum nível. Uma pessoa tem percepções extrafísicas vendo, outra pessoa ouvindo, outra pessoa telepaticamente, outra pessoa sentindo, né? Percebendo ambientes, percebendo energias. Então, por isso que diz que todos nós somos médiums em algum nível, em algum grau, certo? Porque todos de alguma forma acessam determinadas informações, às vezes intuitivamente, às vezes através de sonhos, premonições e assim por diante. Então, eu fiquei nessa escola por muitas décadas, né? Atuando principalmente em trabalhos mediúnicos, depois em outros centros que o trabalho era fechado e a gente tem um grupo aí que, segundo as obras de André Luiz Chico Xavier, dizem para ter aí em torno de 10, 14 pessoas no grupo que sentam-se em torno de uma mesa e que fazem uma abertura e ali se colocam à disposição para ajudar os desencarnados sofredores. Eu também ministrei o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica, por muito tempo, e tantos outros estudos, as obras de André Luiz e assim por diante. E daí, depois de um tempo, fui conhecer o xamanismo e a gnose e vários outros caminhos, sagrado feminino na prática, né, nos grupos, e encontros, festivais internacionais com pessoas do Peru, com pessoas do México, enfim. E dentro de tudo isso, né, eu fui vivendo experiências diferenciadas nesse sentido, dessas comunicações e dessas relações espirituais. E de 2017 para cá, num trabalho direto com as frotas estelares, especialmente sob o comando do Arcanjo Metatron, Arcanjo Miguel e Mãe Maria, aqui no portal Vórtex Mãe do Céu. Bom, então vamos lá. Os ataques psíquicos. Então vamos assim entender um pouco o que é a psique. Quando nós dizemos um ataque psíquico, o que é que está sendo atacado? Então, quando falamos da psique, nós falamos dos nossos processos de criação, nossos processos de elaboração do pensamento,
de criatividade, né? E nós falamos então aí também, incluindo as memórias, nós falamos então dos processos de pensamento. Então, quando uma pessoa está sendo atacada psiquicamente, normalmente ela está recebendo ataques na sua forma de elaborar os pensamentos, na sua forma de criar, na sua forma de tomar decisões, na sua razão e assim por diante. A obsessão. A obsessão, né, tem várias definições. Depois eu vou pegar a minha experiência. Então, a obsessão considera-se basicamente que um espírito encostou ou se aproximou de alguém e passou a irradiar pensamentos destrutivos ou então sensações de dor, de mal-estar e de desconforto de uma forma geral, certo? E o processo de desobsessão, então, significa afastar o obsessor. Bom, então vamos compreender algumas coisas. Primeiramente, existe um padrão que é quando eu atraio um outro ser ao meu lado, significa que eu estou ressoando na mesma frequência que aquela entidade, que aquele espírito, ou alma, ou ser, como quer que você chame. Então, se eu vibro na frequência da raiva, eu vou ter a tendência de atrair ao meu redor pessoas encarnadas e desencarnadas que também vibram na frequência da raiva. Aquilo que nós emitimos, nós atraímos. Isso funciona em todas as áreas da vida e também no que chamamos de obsessão. Se eu vibro na frequência do amor, eu tenho a tendência de atrair ao meu lado seres que também compartilham essa mesma frequência vibracional. Se eu vibro na frequência do medo, do horror, eu posso atrair tanto seres que também vibram na frequência do medo, da tragédia, da insegurança, do horror, como eu posso atrair seres que não estão vibrando diretamente nessa frequência, mas que estão em frequências de comando. E então eles usam o teu medo para te escravizar. Então começa um ataque psíquico, porque essas entidades começam a manipular os teus pensamentos. Então, de repente, você começa a pensar em mais situações que lhe causam medo, que lhe causam horror, que lhe dão insegurança. Se você entra nessa frequência que lhe foi sugerida, tá? E que às vezes vem também pela mídia, vem pelo social, você então vai como que se entregando para esse comando, para essa manipulação, que pode ser apenas de um ser que te acompanhou do mercado, da rua, do seu trabalho, enfim, do vizinho, de onde você foi, certo? Como pode ser alguém do teu passado que já te conhece, que de repente você tem contratos espirituais negativos de encarnações passadas e que ele te encontrou agora e ele consegue te manipular e te tornar novamente, vamos dizer assim, um escravo, uma escrava a trabalho dele. Por que isso acontece? Porque eles querem seres trabalhando para eles, certo? Isso não estamos falando de raças extraterrestres, não. Não estamos falando de matriz de controle. Nós estamos falando de seres humanos, certo? De pessoas que viveram as suas experiências aqui na Terra e que se encontram no plano astral, mas que ainda estão numa frequência muito baixa e estão conectadas com o mal. Então elas desejam vampirizar a energia das pessoas para se sentirem vivas, para se sentirem empoderadas, para se sentirem fortes, né? E de repente você tem até uma aparência de pessoa do bem aqui no dia a dia, mas na verdade quando você sai no astral, ou então o tempo todo, né, que você está desdobrado no astral, em expressões multidimensionais,
você está trabalhando com esses seres. Agora, a desobsessão, ela só acontece quando há um arrependimento e há um desejo genuíno de resgate e de mudança. Vamos supor que um ser desse do passado, com o qual você também fez o mal, com o qual você concordava, né? Hoje você pode ter mudado, mas lá no passado você trabalhava com ele. E então ele te alcança aqui hoje e você atua no astral com ele novamente e vamos dizer que você gosta, certo? Você gosta de fazer o mal para as pessoas, você gosta de prejudicá-las, você gosta de roubar energia das pessoas, dos animais, dos seres de uma forma geral. Então, o que acontece? Acontece que não é possível libertar você. Você não consegue sair dessa frequência. Você não consegue tornar-se autônoma da sua própria energia, certo? Por quê? Porque você está de acordo. Porque você não chegou naquele ponto onde você estende a mão e diz assim: eu quero resgate, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais atacar as pessoas, eu não quero mais roubar energia das pessoas nem dos animais, eu quero somente a luz. Eu só me submeto à luz. Só nesse ponto é que é possível que você se liberte, vamos dizer, dessa obsessão, certo? Ou dessa escravização. Enquanto você não tiver a intenção pura de mudança, transformação e de agir no bem, não é possível fazer essa separação, tá ok? Os ataques psíquicos, eles acontecem a níveis sutis, como implantação de ideias. Então, muitas vezes, um ser, ele te sugere uma ideia. Esteja você trabalhando, esteja você meditando, esteja você em qualquer situação. Se você está numa frequência baixa, você entra em sintonia com esses seres. Eu vejo que muita gente entra em meditação e tem o desejo de se conectar com altas hierarquias, com seus mentores e etc e tal. No entanto, a frequência da pessoa é muito baixa. Por quê? Porque naquele momento da meditação, ela tem a intenção de se conectar com altas hierarquias. No entanto, nas 24 horas dos seus dias, semanas, meses da sua vida, ela vive na frequência da inveja, da raiva, da mágoa, do ódio, da maledicência, da crise, do julgamento, etc. Então, não dá conexão com altas hierarquias, nem com seu eu superior, nem com seu mentor, nada disso. Dá conexão com esses seres. Não adianta em um momento do meu dia eu fazer uma oração, eu fazer um mantra, eu fazer uma meditação, eu fazer quebras de contrato e fazer tantas meditações miraculosas que existem por aí, como se aquilo se desse num passo de mágica. E no restante dos meus dias eu vibro em frequências muito baixas. É a soma da minha energia que dá a conexão com os seres do plano astral, do outro lado da vida, multidimensionais, certo? Então é muito interessante estar atento para essa informação. Qual é a sua energia na maior parte do seu dia? Quando está no trabalho, quando está no trânsito, quando está fazendo os afazeres de casa, quando está na sociedade, quando está se relacionando, quando está assistindo vídeos, olhando as coisas pela internet, né? Em qual frequência você está habitando? Até mesmo pela internet pode entrar uma obsessão, certo? Por quê? Porque depende do que você está vendo por aí afora. Se você está só procurando coisas negativas, é aquela frequência que você vai habitar. Então você vai entrar em ressonância com as entidades que estão naquela frequência. Não é às vezes naquilo que você está olhando, mas é naquela frequência vibracional, certo? Então estar muito atento para a nossa frequência.
Quando você vai trabalhar, você agradece ou você lamenta, reclama, amaldiçoa, critica colegas e patrão e colaboradores? Então, esse padrão de comportamento é que dá abertura para o que chamamos de obsessão ou os ataques psíquicos. Então, quando você está nos seus afazeres diários, pode acontecer que lhe seja implantada uma ideia. Às vezes, eles enviam como ataque psíquico uma ideia assim muito simples, né? Por exemplo, já pensou se alguém da tua família morre? Já pensou se o teu animal que você ama tanto morre? Entende? E daí é a tua escolha. Se você está bem atento, você pode naquele momento pensar: isso não é real, isso não está acontecendo, certo? Está tudo bem. E você sai imediatamente daquela frequência. Coloca uma música, lê um texto que traz uma informação mais elevada, né? Se concentre no teu presente, no trabalho que está fazendo, né? Na louça que está lavando, enfim, com gratidão. Agora, se você entra naquela frequência, e é o que acontece com a maioria, então você entra naquele ataque psíquico que lhe foi enviado. Aí, às vezes, você começa a até chorar, pensando na morte daquele ente querido, pensando em perder aquele animal, ou o trabalho, etc., um relacionamento, né? Então, quando você se deixa levar pela ideia que lhe foi sugerida, tá? Podemos considerar um ataque psíquico. Bom, então, o que é que dá para observar até agora do que eu falei? Que na verdade somos nós é que abrimos as portas. Então veja bem, se você analisar bem, o obsessor, ele não tem culpa total. Se você prestar muita atenção, aquele que lhe envia um ataque psíquico, ele não tem culpa total, certo? Vamos dizer que cada um tem 50% da problemática apresentada ali. Por quê? Porque você abriu tua porta com a frequência baixa, que você vive todos os dias. E o outro simplesmente se aproveitou de uma porta aberta para sugar a tua energia, ou então fazer até um pacto com você para trabalhar no mal no plano astral, enquanto seu corpo dorme, ou mesmo quando você está em estado de vigília, quando você está acordado fazendo as suas tarefas, porque nós temos sempre corpos desdobrados de forma multidimensional, ou seja, no plano astral. Então, quando falamos em ataques e obsessões, né, normalmente a pessoa atribui a culpa, né, podemos falar culpa só para facilitar o entendimento, somente ao outro lado. Então compreenda que o outro lado nunca vai ter 100% da culpa, porque pode um ser chegar perto de você e colocar um pensamento destrutivo, induzindo a baixa frequência vibracional, a uma doença, um pensamento de medo, de morte, etc. Ou então pode um espírito desencarnado se aproximar de você e te acompanhar para sua casa, para o seu trabalho e gerar uma série de conflitos. No entanto, em qualquer situação, quem abriu a porta foi você através do seu padrão de comportamento destrutivo, certo? Então, repetindo, para que você se liberte de ataques psíquicos, você não entra na frequência vibracional do ataque. Para que você afaste espíritos que podem te causar algum tipo de dano físico, emocional, ou mental, ou espiritual, ou na sua família, quem fecha a porta é você, certo? E para você também ajudá-los, o que é que você vai fazer? Sempre a prática do amor e da compaixão. Se você percebe que tem uma presença ao seu lado, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, você pode conversar em voz alta. Eu compartilhei no blog Espaço Mãe do Céu, menu Canalizações, uma série de atendimentos a esses seres de todos os níveis e formas e tipos, exatamente para aprendizagem, para que você entenda como é que nós falamos, como é que nós nos comunicamos com esses seres.
Então sempre é bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, certo? Porque quando você vai a um lugar, como você quer ser recebido, certo? Mesmo que você foi lá em determinada empresa para brigar, para reclamar e tal, você não quer ser mal recebido. Você quer ser bem recebido. Você quer ser ouvido. Você quer que eles escutem o que você tem para dizer. Então é isso que nós fazemos com os seres que se aproximam de nós. Todos eles são sempre bem-vindos, então você pode dizer: seja muito bem-vindo, eu gostaria de conversar com você nesse instante. Se você está aqui ao meu lado, eu gostaria de te oferecer um pouco de amor da fonte que tudo é. Gostaria de convidá-lo para retornar para a luz, para o bem, para o amor, para a compaixão, porque esse é o único caminho. O único caminho é o amor. A chave para curar todas as dores, todas as feridas é o amor. E eu sei que se você está numa frequência de dor, você está sofrendo. E eu sei que você quer ser amparado, quer ser acolhido, né? Então eu chamo aqui agora, aí você chama as hierarquias que você tem conexão, que é o seu ancoramento. São aqueles seres que você tem uma conexão mais forte dentro das hierarquias divinas que conhecemos na Terra, né? E peça então para que, se possível, esse ser possa ser encaminhado. Só que, veja bem, para você encaminhar um ser que está ao teu lado, você precisa ter, vamos dizer assim, moral, certo? Não adianta você levar sua vida de qualquer jeito, xingando, maldizendo, criticando, certo? Revoltado, e daí você vai conversar com um obsessor, vamos dizer, que está ali ao teu lado, e você vai dizer para ele que ele tem que passar para o bem. Você pode não ouvir, mas sabe o que ele vai dizer para você? Nessas décadas de prática que eu tenho, ele vai dizer assim: você é um hipócrita, certo? Olha a tua vida, olha como você age. Você não tem moral para dizer isso para mim. Faça primeiro o que você está falando, depois se dirija a mim, certo? E ele não vai sair dali. Então, como eu disse no início, para que você fique mais, vamos dizer assim, protegido de ataques e obsessões e etc e tal, você eleva a tua frequência vibracional, certo? E quando você eleva a tua frequência vibracional, então, se for tua missão, você pode atrair esses seres ao teu lado, mas para que você possa auxiliá-los, porque aí você pode convidá-los para a luz, porque você vive essa verdade. Não é que somos perfeitos aqui na Terra, ninguém é. Nós vivemos o nosso lado luz e escuridão. Mas o mais importante é viver mais o lado luz, o amor, a compaixão por todos os seres, do que o lado escuridão, para que você tenha, entre aspas, moral para se dirigir a esses seres que estão te influenciando de alguma forma e para que eles aceitem essa ajuda divina, certo? Porque a verdade é que se você vive em frequências muito baixas, você pode chamar as hierarquias que elas não virão, certo? Não virão, por quê? Porque eles consideram que você precisa sofrer um pouco, você precisa daquela aprendizagem, certo? Eles não usam a palavra sofrer jamais, né? Mas você precisa daquela aprendizagem, até que você se transforme, para que daí você possa então convidar o outro para a transformação. Ninguém transforma o outro, a gente só convida, certo? E existem seres que não aceitam e se afastam, e existem aqueles que não aceitam e continuam atacando. Bom, a minha prática, né, com ataques psíquicos e tal, é por conta do trabalho espiritual com essas hierarquias. Então, nós fazemos jornadas de resgates pessoais e coletivos, né, pela Terra toda. Às vezes, nossa, às vezes Mãe Maria faz um puxão da energia da Terra inteira, sabe? E a gente é canal para fazer aquele puxão, como se a gente fosse um tubo de luz para fazer o resgate de uma série de seres determinados que estão prontos para serem resgatados, e ela então puxa com a sua energia e precisa de um canal no plano físico, né? Então a gente é canal para isso.
É uma energia muito exaustiva, a gente termina assim exaurido mesmo, porque gasta o nosso ectoplasma, gasta a nossa energia vital mesmo, a nossa energia física, né? Então são trabalhos bem complexos de serem executados em termos energéticos, tá? Nós também recebemos muito ataque no plano físico e astral por conta dos resgates que fazemos. Então, por exemplo, as pessoas olham as canalizações que eu posto e elas falam: Nossa, que lindo, eu também queria fazer, mas ela não fez nem escola espírita, nem uma outra escola de desenvolvimento e preparação mediúnica, e ela acha que isso é simplesmente bonito e simplesmente você senta ali em meditação e isso acontece. E na verdade é muito profundo e muito mais complexo que isso. Então, por exemplo, você acha que você vai lá resgatar um ser que chegou a hora dele, ele adquiriu merecimento, ele se arrependeu, ele quer se transformar e ele está pedindo por ajuda. Chegou a hora dele ser resgatado. Mas ele trabalha para outros seres da escuridão, seres humanos mesmo, no plano astral. Você acha que você vai lá e resgata ele e você não recebe um contra-ataque? Essa é a parte que as pessoas não sabem. Então a gente recebe sempre contra-ataque. Por quê? Porque daí vamos dizer, os chefes, eles vêm procurar, né? Quem foi que tirou ele de mim, né? Então, é complexo e é pesado para fazer esse trabalho. Quanto maior a energia do ser negativado que a gente resgata, maior é o contra-ataque, certo? E não tem proteção das hierarquias? Relativo, gente, relativo. Uma vez que esse trabalho é minha missão, quem tem que desempenhá-lo sou eu. Tenho o apoio das frotas e das hierarquias do ancoramento para fazer o resgate e encaminhamento desses seres para o plano astral. Mas quem tem que fazer o trabalho e aguentar a pauleira é quem está fazendo. Ou você se dispõe a fazer um trabalho ou não, certo? Eu me disponho, é minha missão. Então, tem que aguentar o contra-ataque, certo? A gente já teve contra-ataque assim de não dormir muitas noites, e isso sempre acontece, certo? Por quê? Porque eles fazem o ataque psíquico. Tem situações que eles são seres negativados, né, atuando no mal, mas eles são muito inteligentes, também têm tecnologias e tudo mais. E eles deformam todinho o nosso pensamento. Assim, de questão de você olhar para a parede e aparecem monstros. Você olha para uma flor e ela virou uma coisa horrível. Você começa a lembrar das pessoas e o rosto das pessoas aparece tudo deformado, sangrando, sabe assim? Isso é um ataque psíquico pesadíssimo, né? Eles fazem isso para quê? Para exaurir tua energia, para você ficar esgotado mentalmente, ficar totalmente cansado, não dormir e também ficar cansado fisicamente, porque na sequência você iria fazer um resgate significativo para a Terra, mas que também é significativo para eles. Eles não querem que tire aquele ser de lá. Então, como eles já percebem o movimento no astral, eles fazem esse tipo de ataque. Então, esses ataques são por conta do trabalho, são por conta da missão. Então, é pesado e é muito complexo de se suportar, certo? Agora, no geral, quem não tem esse trabalho, quem não tem essa missão, né, de resgate no plano astral, principalmente a nível planetário, então você vai atrair ao seu lado seres que estão em ressonância contigo, tá ok? Ou então, Rosineide, eu me trabalho muito, eu estudo muito, eu me transformo, eu faço bem, eu ajudo pessoas, eu ajudo animais, eu realmente fico observando os meus pensamentos, sentimentos, eu trabalho o perdão, eu trabalho a gratidão por tudo que tenho na vida, mas ainda assim podem espíritos assim, mesmo eu não tendo essa missão de resgate, se aproximarem de mim, gerarem desconforto? Sim, pode, porque eles estão precisando de ajuda. Então, primeiro você tem que olhar para ele como um ser divino, assim como você. Só que ele está numa situação vulnerável, ele está precisando de ajuda. Então aí entra o teu olhar de compaixão, sabe? Que você vê que ele
tá cansado também daquela guerra, tá cansado daquela luta, tá cansado de atacar pessoas, escravizar pessoas, ele também quer ir para uma colônia espiritual, ele também quer ir para uma nave, enfim, ou até sair da Terra, mas ele quer mudar de vida, ele não quer mais continuar daquele jeito. Então aí é que entra a nossa amorosidade, a nossa compaixão, para que ele tenha essa oportunidade de um caminho novo, que ele tenha uma chance para recomeçar, certo? Então, todos nós atraímos seres ao nosso lado, porque em todos os lugares que você vai, a rua é lotada de seres desencarnados, né? Animais desencarnados, pessoas, né? Elementais das árvores que são cortadas, queimadas, mortas, elementais das plantas, eles ficam todos sofrendo. Então você pode atrair seres por todo lado que você vai, ainda mais se você for em lugares inadequados energeticamente, né? Contrários ao bem, etc. Ou você for num lugar que, tipo a casa de um amigo, é um lugar neutro, mas vocês estiveram lá em maledicência, criticando a família, criticando o patrão, colaboradores, criticando o governo, entraram na frequência da crítica, né, da maledicência. Então você pode sim atrair seres que estão nessa mesma frequência. E aí você volta para casa e você já não volta bem. Então eu quero finalizar aqui com uma coisa muito importante. E daí as pessoas frequentam centros espíritas ou lugares diversos eternamente, no sentido de que os outros tirem o obsessor de você. Gente, isso precisa ser corrigido. Somos nós é que elevamos a nossa frequência. Nós é que mudamos o nosso padrão de comportamento e não entramos mais nesses círculos negativos de falas e de atos e de sentimentos e de, né, comportamentos no geral, para que não atraiamos mais esses seres ao nosso lado, certo? Somente aqueles que vão nos acompanhar mesmo porque estão sofrendo, estão pedindo uma ajuda, querem uma oração, né? Querem a chance de serem socorridos, tá? Então, é a nossa parte, né? Então, por exemplo, uma vez um espírito disse assim: as pessoas entram aqui no centro espírita como se ela fosse se livrar de um fardo que ela está carregando. Tira esse obsessor de mim, certo? Só que ela esquece que eu posso ficar aqui e ser encaminhado para uma escola divina. Só que quando ela sair do portão para fora, está lotado de seres na mesma frequência dela. E eu vou ficar, mas ela vai voltar para casa com outros que estão na mesma frequência vibracional dela. É por isso que tem gente que fica décadas, né, frequentando os lugares como vício e como estado de dependência. Eu quero que o outro resolva o meu problema. E não existe isso, né? É só um paliativo. A pessoa pode até melhorar ali instantaneamente, por uns dias, uma semana e tal. Mas na sequência, se ela não mudou a vibração dela, ela atrai outros ao lado dela e é uma bola de neve, e aquilo nunca termina. Então, qual é o segredo sempre? Para diminuirmos, né, pelo menos os ataques psíquicos, as obsessões, é elevarmos a nossa frequência vibracional com a prática diária do amor e da compaixão por todos os seres, onde quer que estejamos. Boas reflexões. Namastê.